Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Sezuca Talks, o podcast do Centro Universitário do Sezuca e é o seu podcast 5 estrelas. Eu sou a professora Valesca Reichel e vou conduzir esse episódio aqui com vocês. Nós estamos muito felizes, pois esse episódio ele marca o início de uma nova temporada do Sezuca Talks que estamos iniciando agora. E estamos iniciando em grande estilo com uma convidada muito especial, que é a professora Daisy Weber. A professora Daisy é especialista em economia e negócios internacionais. Ela tem 20 anos de experiência em comércio exterior, em relações internacionais, na área de importação, exportação, logística internacional, negociação internacional, gestão de suprimentos, rotina de compras. Atualmente, a professora Deise é doutoranda em economia pela Unicinos, termina este ano ainda, né, seu doutorado, e é mestre em administração também pela Unicinos. É graduada em administração com ênfase em negócios internacionais pela Fevale e professora aqui da Sezuca nos cursos da área de negócios, administração, ciências contábeis, processos gerenciais e também na área de comércio exterior, nas diversas disciplinas, rotinas de importação e exportação, logística internacional, câmbio, finanças internacionais, economia, cadeia de suprimentos. É professora convidada no MBA em International Business Strategy, na Universidade Fevale, e realiza mentorias e treinamentos na área de importação. Então, uma convidada muito bem conceituada para falar aqui um pouquinho com a gente. Seja muito bem-vinda, professora Daisy. Olá, olá, Valesca, muito obrigada pelo convite. Uma honra estrear aí essa retomada do Sezuca Talks. É um projeto muito bacana e poder participar aí desse bate-papo com certeza é um privilégio. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos por estar aqui conosco, e o convite veio exatamente dentro do contexto de que os dados da economia brasileira, né, o PIB, que chegou aí nesse primeiro trimestre do ano de 2025 a ter um crescimento bastante significativo, mesmo perante os outros países, os principais países do mundo. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente sobre essa trajetória, esses números, né? O que está acontecendo na economia brasileira na atualidade. Então tá, primeiro, vamos começar pelo básico. O que é o PIB, né? O Produto Interno Bruto. Ele pode ser entendido como a soma de todos os bens e serviços produzidos dentro de um país, num determinado período, normalmente num período de um ano, e ele é considerado um dos principais indicadores da atividade econômica, porque quando o PIB cresce, significa que a economia está produzindo mais, ela está gerando mais emprego, mais renda, e, e ele é influenciado por quatro grandes componentes: o consumo das famílias, o investimento das empresas, os gastos do governo e as exportações líquidas, que vêm a ser as exportações menos as importações. Quando o consumo está aquecido, normalmente, os investimentos crescem, o comércio tende a acompanhar e o PIB tende a crescer. Falando um pouquinho sobre os dados, então, recentemente divulgados pela IBGE, né, os dados do primeiro trimestre indicam, então, um crescimento do PIB de 1,4%, nesse primeiro TRI de 2025, em comparação ao trimestre imediatamente anterior, que foi de 0,1%. No ano passado, parecia que a economia estava pisando no freio, entendia-se muito que ele estava acompanhando as medidas de política monetária impostas pelo Banco Central com as taxas de juros elevadas. No entanto, o crescimento desse trimestre dão a entender que tais medidas ainda não estão gerando a desaceleração que o Banco Central esperava. Então, se por um lado a gente comemora o crescimento econômico, que significa que a economia está crescendo, por outro, a gente vê que algumas medidas como a do Banco Central de
ter uma política mais contracionista, acabam sendo pouco eficientes. Eu vou explicar um pouquinho sobre alguns desses números e eu acho que esse conceito aí vai ficar um pouquinho mais claro. Esse aumento aí do primeiro trimestre, ele emplaca como sendo a 15ª variação positiva da série recente do PIB, o que é muito positivo. Os setores que mais contribuíram com o crescimento do PIB foram os relacionados ao agronegócio, né, que foi efetivamente quem puxou o crescimento do PIB, muito, muito influenciado por uma safra agrícola recorde, principalmente pela soja. Teve também o que é o nosso principal produto do agronegócio, teve também participação o milho, o algodão, alguns outros grãos e proteínas também tiveram influência nesse dado. As condições climáticas desse trimestre foram um pouco mais favoráveis. No ano passado, a gente teve desde efeitos causados por excesso de chuva, como falta de chuva, né, que acabaram impactando em alguns indicadores do agronegócio, né? Então, o agronegócio, só o agronegócio respondeu por 12,2% do PIB. Isso é uma participação bem expressiva dentro da nossa economia. A área de serviços também teve um crescimento, né, uma alta de 0,3%. Os principais partes dentro dos serviços que motivaram esse crescimento foram a informação e comunicação, que tiveram um crescimento de 3%. Teve outras atividades, como as atividades imobiliárias, também cresceram. Saúde, educação também contribuíram. O comércio teve uma participação interessante de 0,3%. Outras atividades tiveram estabilidade, como as atividades financeiras relacionadas a seguros, e, por outro lado, também identificou-se nesse período uma queda em transportes, armazenagens e correios, de menos 0,6%. Então, esses são os principais dados que repercutem dentro desse momento. Um outro segmento que interessa discutir é o setor da indústria, né, que teve uma variação negativa, né. Então, se por um lado o agronegócio e os serviços tiveram uma participação positiva, a indústria puxou esse indicador um pouquinho para baixo, mesmo tendo uma variação de apenas menos 0,1, se comparado ao último trimestre de 24. É ruim, né, é um dado ruim. A gente vê que a indústria não cresce na medida que a gente que se esperava, né? Claro que se comparado, por exemplo, ao primeiro trimestre de 2024, houve crescimento de 2,4%, ou seja, comparando o mesmo período do ano passado para esse, a gente teve crescimento, mas comparado com o final do ano, não. Claro que a gente pode considerar variáveis como o aumento do consumo no final do ano e tal, que motivam, às vezes, a industrialização, mas o primeiro trimestre não foi positivo para a indústria. Teve quedas em algumas áreas bem expressivas, como a indústria de transformação, por exemplo. A área de construção civil também teve queda. Já outros serviços, houve um pequeno aumento, como as atividades relacionadas aos serviços de eletricidade, gás, água, esgoto, que tiveram aumento, e a indústria extrativista também teve um pequeno aumento. Avaliando um pouquinho o porquê desses números dentro da indústria, eu acho que vale destacar que a indústria de transformação enfrenta, obviamente, dificuldades com relação à concorrência internacional e os custos elevados de produção, mas eu acho que a própria política monetária restritiva, com os juros altos, acabam dificultando um pouco investimento
do empresário, em ampliação da capacidade produtiva, por exemplo, na geração de mais renda, de aumentar efetivamente a sua produção. Os indicadores dão a entender que há uma disposição do empresário para aumentar investimento, mas eu acredito que os números que a gente vem sentindo agora são reflexos dessa taxa de juros que a gente tem agora. Inclusive, a gente teve um novo aumento na data nessa semana, né, que elevou a nossa taxa de juros a 15%, ou seja, é uma taxa de juros bastante elevada que acaba inibindo o investimento, acaba esfriando um pouco a economia, e isso se reflete em diferentes setores, e eu vejo a indústria como bastante sensível a essa alta da taxa de juros. Que mais? Ainda dentro dos números do PIB, destaque também para tecnologia da informação, né, que teve crescimento, e o setor externo, né, que a gente teve, as exportações de bens e serviços, elas tiveram uma variação positiva de 2,9%, e as importações também. Então, se comparadas ao quarto trimestre do ano passado, né. Olhando, então, um pouquinho daqui para frente, né, a gente vê que o Boletim Focus, por exemplo, ele estima que até o final do ano a gente atinja um crescimento na casa de 2,2%, o que é menor do que gostaríamos, eu acho, menor do que a capacidade que o nosso país teria de crescer, mas eu vejo isso como reflexo também das políticas adotadas do momento e tal, né? E se a gente olha, por exemplo, que nesse trimestre aqui a gente teve crescimento e que crescimento de 1,4%, e que no ano passado o crescimento nesse mesmo período foi de 2,9%, entende-se que sim, a economia brasileira está desacelerando, né? Mas a economia ainda assim expandiu dentro do acumulado dos 4 trimestres, né? Porque se a gente olhar assim os 4 últimos trimestres, teve um crescimento de 3,4% para 3,5%. Então, o acumulado ainda representa algo positivo. Eu acho importante destacar aqui que o governo, de certa forma, tem estimulado o crescimento da economia, principalmente por meio dos gastos públicos, que são considerados bastante elevados, né? A gente tem a pauta dos gastos públicos aparecendo de forma recorrente nas notícias, então a gente entende que ela gera algumas consequências, inclusive sobre o crescimento econômico. A gente tem ele como um ponto importante dentro do PIB. E de certa forma, as ações do governo nesse sentido, elas estão injetando dinheiro na economia de N formas. A gente tem desde projetos como a nova fase do Minha Casa Minha Vida, o saque FGTS, até o crédito consignado, apesar de críticas quanto aos juros altos e tal. São várias pequenas medidas que, de certa forma, vem mantendo a economia aquecida, meio que na contramão do que o Banco Central busca fazer com a desaceleração econômica como estratégia para controlar a inflação. Então, num cenário de juros ainda elevados, né? Inflação, a última até foi um pouco menor, mas inflação alta e um ciclo de aperto da política monetária, a gente tem esse crescimento atual
bastante induzido pelo governo. Então, o aumento que esses gastos conduzidos pelo governo, eles acabam incentivando também, por exemplo, o aumento do consumo das famílias, né? Acho importante reforçar até que esse consumo das famílias está bastante associado ao mercado de trabalho, que está bastante aquecido, inclusive temos as menores taxas históricas de desemprego, segundo a PNAD, 6,6%, não me falha a memória, o que, em teoria, leva ao aumento da renda das famílias, né? Apesar de se questionadas essas famílias, poucas relatam perceber aumento de renda, até porque o Brasil historicamente tem uma média salarial baixa, mas representa esse aumento da população empregada, aumento das pessoas recebendo renda, acaba impactando de forma positiva a geração de emprego, o que acaba influenciando no PIB. Claro que setores como o serviço, por exemplo, que é onde mais emprega a gente identifica um impacto mais positivo do que, por exemplo, no agronegócio, onde existe uma menor quantidade de mão de obra envolvida e tal. Não sei se ficou clara a forma como eu expliquei. Sim, perfeito, Daisy. Muito importante esses dados que tu trouxeste. Inclusive, chama atenção a questão do agronegócio diante de todas as intempéries climáticas, né? A gente vive uma crise climática ali em termos de clima, em termos de enchentes, queimadas e uma série de outras questões. E mesmo assim, né, o agronegócio consegue continuar se revigorando, continuar se reerguendo. E eu falo isso não só em relação ao Rio Grande do Sul, mas ao país inteiro. Sem Então, dúvida. por outro lado, a gente se preocupa com a questão das indústrias, né? Porque, de fato, o PIB ali, a relação industrial reduziu um pouco, né? E a gente precisa evoluir nessa parte, a gente precisa adicionar valor agregado aí nas nossas exportações e tudo mais. Então, são dois lados da mesma moeda, mas a questão também do desemprego reduzindo, nos dá muita esperança, né? Nos mostra uma luz de que o país está no caminho certo em termos econômicos, de uma certa forma. Por outro lado, os dados de empreendedorismo, os relatórios do Global Entrepreneurship Monitor ali, eles nos trazem que o país ele é um país de empreendedores, né? A nossa taxa de atividade empreendedora é muito grande no Brasil, as pessoas têm esse sonho de ter seu próprio negócio, de empreender. E aí eu te pergunto, qual é o papel do empreendedorismo, das micro e pequenas empresas, nesse cenário econômico que você retratou tão bem agora para gente? Olha, ótima pergunta, Valesca. Os pequenos negócios, eles são essenciais para a economia brasileira, né? Eles representam 99% das empresas formais do país. E muito da geração de emprego advém desse setor privado, mais ou menos 70% dos empregos são no setor privado. Especialmente no interior, a gente vê uma participação maior das pequenas e micro e pequenas empresas, que acabam sendo a principal fonte desse dinamismo econômico, né? Em 2025, justamente os pequenos negócios que têm se mostrado mais resilientes, né, por conta dos desafios econômicos que a gente vê, como crédito caro, carga tributária complexa, a concorrência e tal. Muitos têm buscado, por exemplo, alternativas no empreendedorismo como forma até como alternativa até. A gente percebe no Brasil que o empreendedorismo acaba sendo uma alternativa a muita gente, né? Não é, às vezes, uma escolha, ele acaba sendo uma alternativa no meio de tantos desafios, né?
A gente percebe que a digitalização, a inovação, esses nichos específicos têm sido bastante importantes, influência de, por exemplo, das redes sociais, os marketplaces e tal, tem gerado bastante oportunidade que acabam atraindo esses pequenos empreendedores, né? Eu acho que dentro da área de serviços, principalmente, o pequeno empresário tem uma participação ainda maior. A gente vê, por exemplo, os serviços, de uma forma geral, eles representam 70% do PIB. E dentro desse percentual, muito é composto por pequenas empresas. Os últimos dados do Sebrae indicavam mais ou menos 11 milhões de pequenos negócios dentro dessa atividade de serviços. E esses pequenos servidores, essas pequenas empresas, respondendo por 27% do PIB, ou seja, um quarto do PIB sendo gerado por esses pequenos e médios empreendedores. Eu acho que é bastante expressivo, né? Eu vi há alguns dias atrás um indicador que apontava o quanto o crescimento, o tamanho do crescimento do empreendedorismo só em 2025, se eu não me engano, até maio de 2025 agora, teve alta de quase 25%. Nos primeiros meses, em comparação com o mesmo período do ano passado. Foram abertas mais de 2 milhões de novas empresas, majoritariamente MEIs, né? E aí, seguido de micro e pequenas empresas. Então, a gente tem muito emprego sendo gerado dentro das pequenas empresas, e essas pequenas empresas efetivamente colaborando com o PIB, faturando, produzindo e crescendo, movimentando a nossa economia, de fato. É muito bacana, né, esse movimento, e a gente vê mesmo que pós-pandemia levou um tempo para essa retomada dos pequenos negócios, para as pessoas criarem até coragem mesmo, né, de voltar a empreender, e tem aumentado muito também o número de novas startups, então negócios na área de tecnologia estão se fortalecendo, e o que é bem significativo para o país. Mas olhando de uma maneira mais abrangente, né, olhando do ponto de vista mais macro, o que eu gostaria de te perguntar, Daisy, é em relação ao Brasil posicionado no cenário global. Como é que tu enxerga o posicionamento do país em relação à economia mundial? Boa pergunta. A gente vai dos pequenos para os grandes, né, Valesca? De acordo com as projeções, por exemplo, do FMI, o Brasil não está entre os 5 maiores, né? Mas ele tem se destacado muito dentro do cenário econômico, ele está entre as 10 maiores economias do mundo. E quando a gente analisa o crescimento do PIB nesse primeiro trimestre, o Brasil está na 5ª colocação, entre as maiores economias internacionais, segundo o FMI. Apesar desse bom desempenho, que muito disso tem sido ocasionado pela participação do Brasil como provedor do agronegócio, né? O Brasil, como a gente falou antes, o agro representa bastante, e o fato do Brasil ser visto como o grande celeiro global, né, que alimenta o mundo, acaba dando bastante oportunidade, inclusive as próprias restrições tarifárias, as medidas de protecionismo que vêm sendo discutidas a nível global, a gente identifica que o Brasil e os demais aqui da América Latina, a gente enxerga oportunidades como para a Argentina, Uruguai, aqui também crescerem um pouco dentro dessas medidas restritivas, principalmente envolvendo Estados Unidos e China. A gente entende que quando eles se fecham um para o outro, o Brasil acaba sendo uma alternativa interessante. Então, eu visualizo que daqui para frente o nosso papel dentro do contexto global seja bastante expressivo e a gente tenha oportunidade de se destacar bastante dentro do comércio global. Apesar de sermos pouco
pouco inseridos dentro das cadeias globais de valor, o Brasil ele é considerado um país muito importante em virtude do agronegócio. Então, eu acho que é por aí que a gente vê bastante oportunidade do Brasil frente aos demais e de continuar se destacando. Ah, muito bom, muito bom. Isso é importante, né? Dentro de um cenário de globalização que a gente percebe cada vez mais inter-relação entre os países, entre os blocos econômicos, é importante que o Brasil esteja bem posicionado nesse cenário mundial, né? E melhore cada vez mais a sua posição nesse sentido. Mas eu fico aqui pensando que muitas vezes as pessoas que escutam esses dados, escutam essas informações, ficam muito em dúvida em relação ao que isso afeta a vida delas, né? Então, de repente, os universitários, ou até mesmo aquele empresário que tem seu próprio negócio, uma pequena empresa, uma microempresa, toda essa. Todos esses índices, todos esses dados da área econômica, de que forma eles afetam a vida das pessoas no dia a dia, Daisy? O que você diria sobre isso? Bom, eu vejo que ter uma economia saudável é importante para todos, né? A gente precisa ter dentro do contexto econômico, quando o consumidor, de uma forma geral, ele enxerga o futuro com uma expectativa positiva, ele tende a consumir mais. Então, se a gente avalia, por exemplo, indicadores de confiança do consumidor ou até confiança do empresário, e a gente entende que esses índices são positivos, ou seja, o consumidor olha no longo prazo e identifica oportunidades de crescimento, ele tende a consumir mais, ele tende a se sentir mais confiante, a investir e a gerar renda. Por outro lado, quando ele olha para o horizonte e vê um cenário negativo, um cenário de muitos desafios, ele tende a contrair o investimento, ele tende a contrair o seu consumo, e isso acaba freando bastante a economia. Volto a reforçar aqui o papel da taxa de juros dentro desse contexto, porque quando eu tenho uma taxa de juros que tem como pretensão justamente frear o consumo, porque a inflação, então, ela vem a ser um fator que é ocasionado pelo desencontro entre oferta e demanda. Quando eu tenho uma demanda muito aquecida, que é o que a gente tem agora no momento, e uma oferta que não encontra essa demanda, temos, então, uma pressão inflacionária bastante grande. E o papel do Banco Central nesse contexto é justamente, por meio da taxa de juros, tentar esfriar ou frear um pouco esse consumo, tornar o consumo mais caro, para que justamente contrair um empréstimo seja mais caro, aquela pessoa que talvez tenha a pretensão de comprar sua casa própria vai pensar duas vezes antes de contrair um financiamento, a pessoa que quer trocar de carro, enfim, todas essas pessoas que pensam em consumir acabam segurando isso. Então, olhar para a economia, ver que ela está crescendo, apesar da taxa de juros, pode trazer para a população, de uma forma geral, a sensação de que está tudo bem. Mas eu vejo bastante, falando com as pessoas, a gente entende que a inflação tem gerado bastante tem gerado papel negativo dentro desse contexto, o que dá a sensação na população de que eles, indivíduos, não estão crescendo, não estão melhorando. Então, se por um lado o indicador econômico de crescimento do PIB indica um crescimento econômico, eu acho que a população, de uma forma geral, não tem essa mesma percepção no atual cenário, né? Não, inclusive, a gente percebe alguns produtos com uma alta de preços bem significativa, né? No próprio supermercado, mesmo valor que a gente poderia comprar um grande volume de produtos, ultimamente está bem mais difícil, né? De fazer as compras todos os meses no supermercado, alguns produtos ali com uma alta maior, né? Ovos, café, assim por diante. Então a gente percebe ali que de fato
essa tendência macroeconômica ali no dia a dia das pessoas, ela não está se consolidando tanto, né? Então, e aí dentro desse contexto todo, a gente percebe que existem desafios, existem percalços, tem algumas barreiras para serem vencidas ainda. Então, se você pudesse falar um pouquinho para a gente, Deise, sobre quais são esses principais desafios para a gente conseguir realmente ter um crescimento econômico sustentável no país. Boa, ótimo pergunta, porque nem tudo são flores, né, Valesca? Eu acho que a gente precisa entender que existe um desafio, né, em sustentar esse crescimento no longo prazo. Como eu disse, o Boletim Focus estima que o crescimento econômico para 2020, 2025, o PIB termine em 2025 com o crescimento de 2,2%. Entende-se que a gente precisa continuar crescendo, então não basta esse 1,4%, a gente precisa continuar crescendo até o final do ano. E aí a gente tem um movimento, por exemplo, surpreendente até, que a gente pode dizer, porque, em teoria, essa alta taxa de juros já deveria ter esfriado um pouco a economia, ela devia estar freando mais a economia. De todo modo, esse novo aumento da taxa básica de juros, ele deve gerar consequências daqui para frente, até porque os efeitos da taxa de juros, eles são sentidos mais no longo prazo, a gente não consegue mensurar o efeito de agora uma taxa de juros de 15%, por exemplo, nesse mês. Ele deve repercutir bastante daqui para frente, influenciando, por exemplo, contratações no mercado de trabalho, e que, por consequência, pode levar a uma desaceleração. Então, o desafio econômico é sustentar, é manter esse PIB. Acrescenta-se a isso aspectos que, historicamente, vêm atrapalhando, de certa forma, o crescimento nacional, que são as nossas carga tributária alta e complexa, né? O acesso ao crédito, que ainda é, de certa forma, considerado bastante restrito, e para os pequenos negócios, por exemplo, é considerado caro. Em algumas áreas, a necessidade de mão de obra mais qualificada, que a gente acaba tendo dificuldade de encontrar. A nossa infraestrutura, né, tanto logística, no comércio exterior a gente reforça muito a infraestrutura portuária, por exemplo, que é considerada deficiente. A gente vê a gente vê uma logística truncada aqui no Brasil, de fato, que não corrobora com o que a gente vê. E, claro, acrescenta-se a isso as incertezas políticas e fiscais que a gente vem enfrentando, né? As discussões do Congresso, que aumenta imposto, não aumenta imposto, corta gasto, não corta gasto, acabam afetando, de certa forma, o investimento e até a segurança, principalmente quanto, por exemplo, a atração de investimento externo, que é uma ótima oportunidade para a gente fomentar a economia. A alta taxa de juros, por exemplo, ela é um atrativo para atrair investidor externo. O Brasil hoje tem a segunda taxa de juros mais alta do mundo, o que acaba sendo uma forma interessante de atrair o investidor de fora, que talvez está olhando para o cenário, por exemplo, dos Estados Unidos, e identifica lá um cenário bastante conturbado para investir, pode olhar para o cenário brasileiro vendo oportunidades. Contudo, o cenário interno, né, digamos assim, essa dificuldade de organizar a casa, de cumprir com o corte de gastos, que eu acho que é um problema brasileiro, vem na contramão disso, né? Pode inibir a atração. Então, aquela pessoa que vê a taxa de juros como um atrativo pode ver as incertezas políticas e fiscais internas como um dificultador, né? Além disso, eu acho que outro ponto bastante importante é que se vê pouco estímulo à produtividade, né? No Brasil. Se a gente olha de uma forma mais pontual, a gente devia ter políticas voltadas à industrialização, à promoção da produtividade, inclusive políticas que promovessem, por exemplo, a integração global, inserção do Brasil nas cadeias
de produção globais, inclusive no sentido de apoiar as micro e pequenas empresas e tal, para se inserir em outros mercados, seria uma oportunidade bastante importante, porque vamos, né, de fato, se tudo seguir dentro do que está previsto, vamos crescer menos esse ano do que do que crescemos no ano passado. Mas sustentar um crescimento alto do tamanho do que tivemos é difícil, por isso das expectativas na casa dos 2%, mas ainda assim, hoje as expectativas estão mais altas do que estavam no início do ano, então eu acho que o cenário, de uma forma geral, ele é positivo, mas não é mole, e não é simples assim, né? Muito bem, Daisy. Olha, a gente fez um overview, né? Um resumo, assim, pegando várias informações, desde aspectos mais macro, falamos de economia mundial, até a questão mais micro ali do dia a dia das pessoas e dos pequenos negócios. Então, quero te agradecer muito pela tua participação aqui conosco. Foi uma verdadeira aula de economia sobre tantos aspectos e tenho certeza que vai ser muito positiva para os nossos ouvintes, eles vão aprender bastante contigo. Ai, maravilha, que bom, fico bem feliz que vocês tenham conseguido entender um pouquinho, porque o entender de economia não é fácil, né? Ainda mais no meio de tantas variáveis, a gente tentar entender essa fotografia da economia, que é o PIB, né? É bastante importante. Eu acho que desmistificar esses termos, essas questões também é legal, poder levar informação aí para os ouvintes do Sezuca Talks é gratificante. Espero que todo mundo tenha conseguido entender um pouquinho melhor e que tenha ficado claro o que eu pretendi dizer aí. Muito bom, com certeza. Muito obrigada, Daisy. E para os nossos ouvintes, então, a gente quer informar que os nossos episódios estão disponíveis tanto nas plataformas do Spotify, do YouTube, né? Também temos um blog do Sezuca Talks, então continuem nos acompanhando e até o próximo episódio. Tchau, tchau.